Existe algo que ninguém te contou sobre a ansiedade que você carrega. Ela não chegou de repente. Ela foi se instalando aos poucos, em cada noite que você ficou acordado pensando no que ainda não resolveu, em cada manhã que você abriu os olhos e o peso já estava lá, antes mesmo de você se levantar. Ela foi crescendo em silêncio, enquanto você tentava ser forte para todos ao redor. Mas eu preciso te dizer algo esta noite. Antes de mais nada, você não está sozinho nessa luta. E o Senhor que te vê agora, exatamente como você está, não está surpreso com nada do que você está sentindo. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado. Não apenas cansado no corpo, mas cansado por dentro. Cansado de pensar nos mesmos problemas. Cansado de fazer os mesmos cálculos na cabeça. Cansado de esperar por uma mudança que parece não chegar. Cansado de sorrir durante o dia e chorar à noite quando ninguém está vendo. Talvez este ano você tenha começado com fé renovada, com a esperança de que algumas portas se abrissem, que alguns relacionamentos fossem restaurados, que algumas dívidas fossem quitadas, que algumas dores fossem curadas. Mas os meses foram passando, e aqui você está, ainda esperando uma resposta, esperando um milagre, esperando um sinal de que Deus ainda está no controle. E o que mais pesa não é apenas a espera em si. O que mais pesa é não saber até quando. Não saber de que forma Deus está agindo. Não saber se aquilo que você pediu ainda está sendo considerado lá no céu. E em algum momento, uma pergunta começa a se formar dentro do coração. Uma pergunta que você talvez nem ouse dizer em voz alta. Senhor, o Senhor ainda está cuidando de mim? Se essa pergunta já passou pela sua mente, fique comigo. Porque existe uma verdade no Salmo 37, versículo 7, que vai falar diretamente ao seu coração nesta noite. Uma verdade que não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Uma verdade capaz de trazer descanso real para uma mente que não consegue parar de pensar, e esperança genuína para um coração que está prestes a desistir. Respire fundo agora. Deixe seu ombro relaxar. Deixe sua mente desacelerar por alguns instantes. Porque Deus ainda tem algo muito importante para dizer ao seu coração antes que essa noite termine. Se essa oração já está falando com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Declare isso como um ato de fé agora mesmo. Você sabia que Abraão esperou por 25 anos? 25 anos entre a promessa e o cumprimento. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos foram passando, o cabelo foi embranquecendo, o corpo foi envelhecendo, e a promessa parecia cada vez mais impossível. Imagine o que se passava na mente de Abraão naquelas noites. Imagine as dúvidas que devem ter surgido. Às vezes que ele olhou para Sara e se perguntou se havia entendido errado. Às vezes que ele olhou para o céu e pediu um sinal, qualquer sinal, de que Deus ainda se lembrava dele. Mas existe algo poderoso escondido nessa história. Enquanto Abraão via demora, Deus via preparação. Enquanto Abraão via silêncio, Deus via construção. Enquanto Abraão chorava na madrugada, Deus organizava cada detalhe de um milagre que ainda não havia chegado, mas que já estava garantido desde a eternidade. E talvez essa seja exatamente a palavra que você precisa ouvir hoje. Você vê atraso, mas Deus vê preparação. Você vê uma porta fechada, mas Deus vê proteção. Você vê um caminho sem saída, mas Deus vê uma rota que ainda não foi revelada para você. Porque o problema maior não é a situação que você está vivendo. O problema maior é a forma como você está enxergando essa situação. Quando olhamos para os nossos problemas com os olhos do medo, tudo parece impossível. Mas quando começamos a enxergar com os olhos da fé, percebemos que Deus nunca perdeu o controle de nada. Pense também em José, aquele jovem que recebeu os sonhos de Deus, que viu sua vida caminhar exatamente na direção oposta do que havia sido prometido. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. Se alguém tivesse olhado para a vida de José naquele momento, diria que os sonhos haviam morrido, que Deus havia se esquecido dele, que nada mais fazia sentido. Mas o que acontecia de verdade? Enquanto José estava na prisão, Deus estava preparando um palácio. Enquanto José chorava na escuridão,
Deus movia reis e circunstâncias. Enquanto José pensava que estava sendo destruído, ele estava sendo posicionado. E talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Que sua história está indo na direção errada. Que as promessas que você recebeu não fazem mais sentido diante da realidade que você está vivendo. Que o tempo passou e o que você esperava ainda não aconteceu. Mas Deus continua trabalhando no invisível. Deus continua movendo o que você não consegue ver. Deus continua escrevendo uma história muito maior do que você consegue imaginar com a sua mente limitada. Escreva agora nos comentários: glória a Deus. O meu milagre está a caminho. Declare isso com fé, porque sua palavra tem poder. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua presença neste momento. Obrigado porque chegamos até aqui, debaixo da tua graça. Obrigado porque mesmo nos dias em que não percebemos a tua mão, o teu cuidado nunca falhou. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que chegaram ao limite. Pessoas que já não sabem mais o que fazer, que já tentaram de todas as formas, que já oraram, já jejuaram, já confiaram, mas ainda estão esperando. Existem pessoas que começaram a acreditar que foram esquecidas, que suas orações estão subindo mas não chegando a lugar nenhum, que seus sonhos já são velhos demais para ainda acontecerem. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós repreendemos toda mentira que tenta roubar a esperança dos teus filhos. Porque o Senhor não esquece. O Senhor não abandona. O Senhor não perde o controle. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Pai, quantas vezes tentamos carregar o amanhã com nossas próprias forças? Quantas vezes ficamos acordados à noite tentando resolver problemas que só o Senhor pode resolver? Quantas vezes deixamos a ansiedade ocupar o espaço que deveria ser da confiança? Perdoa-nos, Pai. Ensina-nos a descansar no Senhor. Não o descanso da acomodação, mas o descanso de quem entendeu que não precisa carregar o que é demais para os ombros humanos. Ensina-nos a confiar, não porque as circunstâncias são fáceis, mas porque o Deus que segurou o universo nas mãos também está segurando a nossa história. Existem pessoas aqui preocupadas com finanças, que fazem cálculos antes de dormir e acordam já pensando em boletos, que se sentem sufocadas por dívidas e responsabilidades que parecem não ter fim. Pai, visita esses corações. Lembra-os de que a provisão vem das tuas mãos, e que o mesmo Deus que alimentou milhares no deserto ainda é capaz de prover para a vida deles. Existem pessoas preocupadas com a saúde, com diagnósticos que assustam, com tratamentos que pesam, com corpos que doem. Pai, toca nessas vidas. Que o teu poder seja real, que a tua paz seja sentida, que a tua presença seja experimentada em cada quarto de hospital, em cada consulta médica, em cada momento de dor. Existem pessoas preocupadas com seus filhos, com caminhos que os filhos escolheram e que partiram o coração dos pais, com filhos distantes, com filhos perdidos, com filhos que um dia conheceram a Deus e agora andam longe. Pai, visita esses filhos, que o teu amor os alcance onde eles estão. Que nenhum filho aqui representado fique fora do teu alcance. Se você está entregando algo ao Senhor neste momento, escreva: Amém. Eu entrego nas mãos de Deus. Deixe também o seu like para que essa oração chegue a alguém que precisa ouvir isso hoje. Existe uma mulher na Bíblia que passou 12 anos sangrando, 12 anos buscando cura e não encontrando, 12 anos gastando tudo o que tinha com médicos que não conseguiram ajudá-la, 12 anos sendo considerada impura pela sociedade da época, afastada, esquecida, vivendo à margem. 12 anos olhando para outras pessoas viverem normalmente enquanto ela continuava presa na mesma dor. Quantas vezes ela deve ter pensado em desistir? Quantas vezes ela deve ter acreditado que não havia mais esperança? Quantas vezes ela deve ter se deitado à noite pensando que nada jamais mudaria? Mas o céu nunca a esqueceu. E num dia comum, numa multidão barulhenta, ela tomou uma decisão. Ela decidiu que não iria desistir. Ela decidiu que um toque seria suficiente. Ela decidiu acreditar mais uma vez, mesmo depois de tantas decepções, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto sofrimento.
E quando ela tocou na borda do manto de Jesus, tudo mudou num instante. 12 anos de dor foram curados em um segundo. O impossível aconteceu porque ela não desistiu de acreditar. E eu quero falar com alguém que está exatamente nessa situação hoje. Você esperou muito. Você chorou muito. Você acreditou e voltou a acreditar muitas vezes. Mas agora a esperança está ficando pequena. O cansaço está pesando mais do que a fé. E uma voz dentro de você está dizendo que talvez seja a hora de desistir. Por favor, não desista agora. Porque o mesmo Deus que viu aquela mulher continua vendo você. O mesmo Deus que sabia exatamente quantos anos ela havia esperado também sabe exatamente o que você está passando. E o mesmo Deus que marcou o dia do milagre dela já conhece o dia perfeito para o seu milagre acontecer. Lembre-se também de Elias. Após um dos maiores milagres da sua vida, ele entrou em colapso. Fugiu, se escondeu, pediu para morrer, declarou que já era suficiente. Um profeta poderoso, um homem que havia chamado fogo do céu, agora estava deitado embaixo de uma árvore, esgotado, sem esperança, querendo desistir de tudo. E o que Deus fez? Não o repreendeu, não o abandonou, não o criticou por ser fraco. Primeiro, cuidou do seu corpo. Depois, cuidou do seu coração. E só então, mostrou o próximo passo. Que lição poderosa! Porque muitas vezes queremos que Deus nos mostre o futuro, mas antes disso, Ele quer curar nossa alma. Antes de revelar o próximo capítulo, Ele quer restaurar nossa esperança. Antes de abrir a próxima porta, Ele quer nos fortalecer para atravessá-la. Se essa palavra tocou no seu coração, escreva: o Senhor está cuidando de mim. Compartilhe essa oração com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fazia o impossível. Um homem caminhando sobre o mar. Mas quando ele desviou o olhar para as ondas, quando começou a prestar atenção no tamanho da tempestade ao invés de no tamanho de quem o chamou, o medo entrou e ele começou a afundar. E não é exatamente isso que acontece com a ansiedade. Quando olhamos demais para os nossos problemas, o medo cresce. Quando olhamos demais para as circunstâncias, a preocupação aumenta. Quando ficamos calculando o tamanho dos obstáculos, esquecemos o tamanho do Deus que está ao nosso lado. Mas quando olhamos para Cristo, encontramos paz. Quando olhamos para Cristo, encontramos direção. Quando olhamos para Cristo, encontramos a força que não vem de nós mesmos, mas que vem do alto. Talvez hoje, Deus esteja te convidando a levantar novamente os olhos. Não para ignorar os problemas, mas para parar de deixar que eles sejam maiores do que ele. Não para fingir que está tudo bem, mas para escolher confiar em alguém que é maior do que tudo o que não está bem. E agora, chegamos ao momento mais importante desta oração. Se você permaneceu até aqui, eu acredito que não foi por acidente. Creio que Deus te trouxe até este momento com um propósito muito específico. Porque talvez você precise soltar o que está segurando com tanta força. Talvez você precise abrir as mãos e entregar aquilo que você não foi criado para carregar sozinho. Porque existe uma verdade que o Senhor quer gravar profundamente no seu coração nesta noite. Você não foi criado para carregar o futuro. Você foi criado para confiar naquele que já está no futuro. Então vamos fazer isso juntos agora. Vamos entregar. Senhor, eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Não porque eu entendo tudo, mas porque eu confio em ti. Eu entrego os meus sonhos em tuas mãos. Aqueles que ainda não se realizaram. Aqueles que eu quase desisti de crer. Aqueles que parecem impossíveis aos olhos humanos. Eu os coloco nas tuas mãos. Eu entrego a minha família em tuas mãos. Os que eu amo e que também estão lutando. Os que se afastaram. Os que precisam de cura. Os que precisam de restauração. Eu os entrego porque ninguém cuida deles melhor do que tu. Eu entrego a minha saúde em tuas mãos. Meu corpo, minha mente, minhas emoções. Tudo o que está frágil, tudo o que está cansado, tudo o que está precisando de restauração. Nas tuas mãos. Eu entrego as minhas finanças em tuas mãos. As dívidas que me preocupam. As contas que me assustam. A provisão que ainda não veio. Eu confio que as tuas mãos são mais que suficientes para suprir o que me falta.
Eu entrego os meus medos em tuas mãos. O medo do amanhã, o medo de errar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente. Eu os coloco diante de ti e escolho a confiança no lugar do medo. Eu confio mesmo quando não entendo. Eu confio mesmo quando não vejo. Eu confio mesmo quando espero. Eu confio mesmo quando dói. Eu confio mesmo quando existem perguntas que ainda não têm respostas. Porque o Senhor nunca falhou. Porque o Senhor nunca me abandonou. Porque o Senhor nunca perdeu o controle. Escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Ele cuida de mim. Sua declaração pode ser a palavra que outra pessoa precisava ver hoje. Pai amado, nós continuamos diante da tua presença. E agora oramos por cada pessoa que está ouvindo esta oração, sentindo que ficou para trás. Aqueles que olham para a vida dos outros e se perguntam quando chegará a sua vez. Aqueles que estão com vergonha de admitir o quanto estão cansados. Aqueles que estão sorrindo por fora e chorando por dentro. Senhor, visita essas vidas agora. Lembra cada uma delas de que o teu relógio é perfeito. Que nenhuma oração feita com fé é esquecida diante do teu trono. Que nenhuma lágrima derramada passa despercebida aos teus olhos. Que nenhum sonho verdadeiramente plantado pelo Senhor morre. Porque aquele que plantou também tem poder para fazer crescer. Fortalece aqueles que estão esperando. Fortalece aqueles que estão chorando em silêncio. Fortalece aqueles que estão lutando com dúvidas que têm vergonha de confessar. Fortalece aqueles que estão quase desistindo. E ajuda-nos, Pai, a confiar mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não sabemos o que acontecerá amanhã. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias. A nossa confiança está no Senhor. E antes de encerrarmos esta oração, quero que você guarde uma frase. Repita ela com seu coração, não apenas com seus lábios. O amanhã ainda não chegou para mim, mas já está nas mãos de Deus. Guarde essa verdade. Repita ela amanhã pela manhã quando a ansiedade tentar voltar. Repita ela quando você abrir os olhos e o peso já estiver lá. Repita ela quando as circunstâncias gritarem mais alto do que a sua fé, porque ela é verdade. E o Salmo 37, versículo 7 confirma: descanse no Senhor. Espere nele com paciência. Confie nele, porque ele continua cuidando de tudo, de absolutamente tudo, inclusive de você. Talvez amanhã você ainda não tenha todas as respostas. Talvez algumas situações ainda não tenham mudado. Talvez alguns desafios ainda continuem diante de você. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar esses desafios sozinho e enfrentá-los com Deus ao seu lado. E a partir desta noite, você não está mais sozinho. Deus estará à sua frente. Deus estará sustentando seus passos. Deus estará cuidando daquilo que você não consegue controlar. Deus estará completando o que você não consegue terminar. E o Deus que cuidou de você hoje continuará cuidando de todos os seus amanhãs. Que o Senhor abençoe sua noite. Que o Senhor guarde a sua mente de pensamentos que roubam a paz. Que o Senhor fortaleça o seu coração para o que ainda está por vir. Que o Senhor renove a sua esperança e visite a sua casa. Que cada membro da sua família experimente o cuidado do Senhor. E que você durma esta noite sabendo que o seu futuro está seguro. Não porque as circunstâncias são perfeitas, mas porque o Deus que segura o universo também está segurando a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: amém. Meu futuro está nas mãos de Deus. Sua declaração pode ser a luz que alguém precisava ver nesta noite. Pai, quantas vezes tentamos carregar o amanhã com nossas próprias forças? Quantas vezes ficamos acordados à noite tentando resolver problemas que só o Senhor pode resolver? Quantas vezes deixamos a ansiedade ocupar o espaço que deveria ser da confiança? Perdoa-nos, Pai, e ensina-nos a descansar no Senhor. Não o descanso da acomodação, mas o descanso de quem entendeu que não precisa carregar o que é demais para os ombros humanos. Ensina-nos a confiar, não porque as circunstâncias são fáceis, mas porque o Deus que segurou o universo nas mãos também está segurando a nossa história. Existem pessoas aqui preocupadas com finanças, que fazem cálculos antes de dormir e acordam já pensando em boletos.
que se sentem sufocadas por dívidas e responsabilidades que parecem não ter fim. Pai, visita esses corações. Lembra-os de que a provisão vem das tuas mãos, e que o mesmo Deus que alimentou milhares no deserto ainda é capaz de prover para a vida deles. Existem pessoas preocupadas com a saúde, com diagnósticos que assustam, com tratamentos que pesam, com corpos que doem. Pai, toca nessas vidas. Que o teu poder seja real, que a tua paz seja sentida, que a tua presença seja experimentada em cada quarto de hospital, em cada consulta médica, em cada momento de dor. Existem pessoas preocupadas com seus filhos, com caminhos que os filhos escolheram e que partiram o coração dos pais, com filhos distantes, com filhos perdidos, com filhos que um dia conheceram a Deus e agora andam longe. Pai, visita esses filhos. Que o teu amor os alcance onde eles estão. Que nenhum filho aqui representado fique fora do teu alcance. Se você está entregando algo ao Senhor neste momento, escreva: Amém. Eu entrego nas mãos de Deus. Deixe também o seu like para que essa oração chegue a alguém que precisa ouvir isso hoje. Existe uma mulher na Bíblia que passou 12 anos sangrando. 12 anos buscando cura e não encontrando. 12 anos gastando tudo o que tinha com médicos que não conseguiram ajudá-la. 12 anos sendo considerada impura pela sociedade da época, afastada, esquecida, vivendo à margem. 12 anos olhando para outras pessoas viverem normalmente enquanto ela continuava presa na mesma dor. Quantas vezes ela deve ter pensado em desistir? Quantas vezes ela deve ter acreditado que não havia mais esperança? Quantas vezes ela deve ter se deitado à noite pensando que nada jamais mudaria? Mas o céu nunca a esqueceu. E num dia comum, numa multidão barulhenta, ela tomou uma decisão. Ela decidiu que não iria desistir. Ela decidiu que um toque seria suficiente. Ela decidiu acreditar mais uma vez, mesmo depois de tantas decepções, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto sofrimento. E quando ela tocou na borda do manto de Jesus, tudo mudou num instante. 12 anos de dor foram curados em um segundo. O impossível aconteceu porque ela não desistiu de acreditar. E eu quero falar com alguém que está exatamente nessa situação hoje. Você esperou muito. Você chorou muito. Você acreditou e voltou a acreditar muitas vezes. Mas agora a esperança está ficando pequena. O cansaço está pesando mais do que a fé. E uma voz dentro de você está dizendo que talvez seja a hora de desistir. Por favor, não desista agora. Porque o mesmo Deus que viu aquela mulher continua vendo você. O mesmo Deus que sabia exatamente quantos anos ela havia esperado também sabe exatamente o que você está passando. E o mesmo Deus que marcou o dia do milagre dela já conhece o dia perfeito para o seu milagre acontecer. Lembre-se também de Elias. Após um dos maiores milagres da sua vida, ele entrou em colapso. Fugiu, se escondeu, pediu para morrer, declarou que já era suficiente. Um profeta poderoso, um homem que havia chamado fogo do céu, agora estava deitado embaixo de uma árvore, esgotado, sem esperança, querendo desistir de tudo. E o que Deus fez? Não o repreendeu, não o abandonou, não o criticou por ser fraco. Primeiro, cuidou do seu corpo. Depois, cuidou do seu coração. E só então, mostrou o próximo passo. Que lição poderosa! Porque muitas vezes queremos que Deus nos mostre o futuro, mas antes disso, Ele quer curar nossa alma. Antes de revelar o próximo capítulo, Ele quer restaurar nossa esperança. Antes de abrir a próxima porta, Ele quer nos fortalecer para atravessá-la. Se essa palavra tocou no seu coração, escreva: O Senhor está cuidando de mim. Compartilhe essa oração com alguém que também precisa ouvir isso hoje.